Brasil Império, Segundo Reinado, Política Externa. Gente, vamos começar a falar de política externa no reinado de Dom Pedro II. Existiram dois conflitos diplomáticos envolvendo o Brasil e outros países. Primeiro, a questão Christie, que foi um confronto diplomático entre Brasil e Inglaterra. Segundo é a Guerra do Paraguai, que foi uma guerra, essa sim sangrenta e prolongada, envolvendo Brasil, Uruguai e Argentina contra o Paraguai. Vamos falar de cada uma delas. Primeiro, questão Chris. A questão Chris, ela tem muito a ver com um mal-estar entre o Brasil e a Inglaterra que vinha acontecendo desde os anos de 1830, 1840. Tá? A gente sabe que a Inglaterra foi fundamental, um parceiro fundamental para Portugal e, consequentemente, para o Brasil, desde lá da passagem da colônia para a independência. Né? A Inglaterra era uma aliada de Portugal desde lá de 1700, né? O parceiro comercial fez a escolta da família real portuguesa para o Brasil quando aconteceu a invasão napoleônica lá na Espanha e depois Portugal, né? Acontece que aí, depois, quando Dom João chegou ao Brasil, ele teve que abrir os portos para a Inglaterra. Veio a independência e com a independência as tarifas alfandegárias impostas às mercadorias inglesas eram muito baixas comparadas com os demais países. Então a Inglaterra era um parceiro que tinha um privilégio do mercado brasileiro. A gente já viu isso nas aulas lá de período joanino e primeiro reinado. Acontece que em 1844 essas tarifas privilegiadas que os produtos ingleses tinham ao chegar ao Brasil, o prazo delas vai se esgotar e aí o governo brasileiro vai aumentar os impostos para esses tecidos ingleses, produtos ingleses. Isso vai desagradar muito a burguesia inglesa e o governo inglês, né? Então, esse é um mal-estar, né, que se criou entre o Brasil e a Inglaterra por conta da tarifa Alves Branco, uma tarifa que dificultou a entrada de produtos ingleses no Brasil, né, que antes era muito fácil, né. Então, essa medida que era nacionalista e visava os interesses do Brasil desagradou a Inglaterra, é claro. Antes disso, também teve um certo mal-estar por conta da questão da escravidão. Desde 1831, o Brasil vinha se recusando a dar fim à escravidão e criava leis, as famosas leis para inglês ver, que eram leis que prometiam acabar com a escravidão, mas na prática não acontecia nada, né? Isso irritava um pouco a burguesia inglesa, porque a burguesia inglesa queria mercado consumidor no Brasil. O escravo não recebe salário, portanto não pode ser mercado consumidor, né? Então, tem essa questão da escravidão, questão da tarifa Alves Branco, né? E em 1845 a Inglaterra também vai criar uma lei chamada Lei Bill Aberdeen, que proibia o tráfico de escravos no Oceano Atlântico, né? Isso desagradou o Brasil, é claro, porque o Brasil, a mão de obra do Brasil, da cafeicultura, dependia da mão de obra africana escravizada, né? Então, tudo isso são mal-estares que vem acontecendo ali ao longo das décadas, que vão se somar e vão ser o estopim, tá? Na década de 1860, com a chamada questão Christie, né? O que foi isso? Bom, Christie é o nome do embaixador inglês, William Christie, né? Que teve envolvido nesse confronto diplomático aí. Tudo aconteceu em 1861, quando um navio britânico, esses navios de mercadoria, de carga, ele foi afundado no litoral do Rio Grande do Sul, não se sabe a procedência exata, e a carga, né, um navio bastante valioso, né, cheio de carga e mercadorias inglesas, ele desapareceu, né, e o embaixador inglês William Christie culpabilizou o governo brasileiro por não, né, culpabilizou o Brasil, que exigiu do Brasil uma indenização ali de 3.200 libras, que é muito dinheiro na época, tá?
Então, e o governo brasileiro ficou meio assim, pô, mas o que eu tenho a ver com o desaparecimento dessa carga? E o diplomata, mas foi em território brasileiro, foi nas águas do Brasil, é, e aí criou-se, né, os diplomatas brasileiros também defendendo o seu lado, e aí isso criou um mal-estar, mas tudo bem, o Brasil pagou a indenização, né? Acontece que nessa mesma época, é, também houve um incidente envolvendo marinheiros ingleses no Brasil, tá? No Rio de Janeiro. E isso é interessante porque, assim, desde da escolta da família real portuguesa para o Brasil, os ingleses meio que criaram, achavam que o Brasil era o quintal da casa deles, né? Então, os marinheiros ingleses, né, os diplomatas, o pessoal ligado às empresas, companhias comerciais, eles meio que andavam pelo Brasil sem respeitar muito as leis, né, porque eles se sentiam superiores, né, economicamente, politicamente, né, superiores, e isso dava, conferia a eles uma certa liberdade para fazer bem o que quisesse, né. E inclusive três marinheiros ingleses andavam bêbados pelas ruas do Rio de Janeiro, provocando confusões, provocando um alvoroço nas ruas. E eles acabaram sendo presos aí por bagunça, né? Nas ruas pelas autoridades brasileiras, né? E foram presos, foram para o Chilindró. E aí esse caso acabou ganhando uma repercussão maior, né, porque o embaixador o William Christie acabou se intrometendo e exigiu a libertação desses marinheiros, são marinheiros ingleses, né, e o Brasil se recusou. Né, o Brasil se recusou porque aqui dentro do Brasil quem manda é o Brasil, as autoridades brasileiras, e esses sujeitos embriagados infringiram as leis, portanto tem que pagar. Então a gente tem um problema de direito internacional aí, né? E aí, o William Christie exigiu, né, fez, o caso já ganhou a imprensa, e a Inglaterra passou a exigir a punição desses policiais aí que prenderam esses marinheiros embriagados. E exigiam ainda uma desculpa formal do governo brasileiro. Né? E o governo brasileiro não atendeu essas exigências. Né? O, Em represália, o Christ, né, ele ordenou que navios brasileiros fossem apreendidos pela marinha inglesa em águas ali do Oceano Atlântico. Então veja só como o caso, né, uma briga de marinheiros ali, né, começa a ganhar essa proporção. Né? E aí foram prendidos alguns navios, os diplomatas brasileiros protestaram, o governo brasileiro protestou, enfim, um grande incidente. O caso foi parar para uma corte internacional, né? Na Bélgica, mais especificamente. Então, pô, quando você tem um conflito entre dois países, quem é que vai julgar, né? Isso é questão do direito internacional, então deixa para ter. Não tinha o ONU, não tinha órgãos internacionais supranacionais. Então, normalmente um terceiro país, considerado neutro, iria fazer o julgamento. Isso foi parar no caso da Bélgica. Né? E enquanto rolava o processo do julgamento para ver quem estava certo, o Brasil e a Inglaterra, o Brasil chegou a pagar a indenização aos ingleses. Né? Só que o processo continuou e na sentença final, né, o rei belga tornou, né, culpabilizou a Inglaterra pelo final, no final das contas, né, e exigiu, né, que a Inglaterra devolvesse o dinheiro da indenização ao Brasil e ainda pedisse desculpas ao Brasil, né. E os ingleses, é claro, não acataram essa decisão e romperam relações formais diplomáticas com o Brasil, né. Isso em 62, né? E então o Brasil e a Inglaterra romperam relações e essa relação ficou muito frágil, beirando, tá, alguns ataques militares, né? Coisa que não aconteceu, mas ficou aquele climinha, né? E esse incidente só vai ser resolvido em 1865, tá? Com a Guerra do Paraguai, que é quando os ingleses decidem aceitar a sentença da Bélgica, né, da corte belga, e reatam a amizade com
o Brasil, tá? Então aí é fim da questão Christie e um mal-estar entre Brasil e Inglaterra que durou 3 anos, tá? Bom, então vamos agora ao segundo confronto internacional, esse sim, violento, prolongado, sangrento, trágico e dramático para ambos os países, especialmente o Paraguai. O Paraguai ficou devastado. Houve um momento, houve uma etapa na guerra em que o Brasil atacou o Paraguai quando a guerra já estava praticamente terminada. Muitos civis morreram, a economia do Paraguai ficou arrasada e estima-se aí que até 80% da população masculina do Paraguai morreu, né? Então o Paraguai virou um lixo, tá? Depois dessa guerra. Então, a gente tem que olhar para essa guerra sem muito entusiasmo, tá? Sem muito querer defender um lado ou o outro, porque isso é muito complicado, tá? Se a gente estudar a história da Guerra do Paraguai do ponto de vista brasileiro, a gente corre o risco de ser muito parcial. É claro que também não dá para estudar só do lado do Paraguai, nem só do lado do Uruguai ou da Argentina. A gente tem que entender de uma forma global e ver as razões, as motivações de ambas as partes, que tudo isso faz parte de uma conjuntura maior, tá? Bom, então vamos lá, a Guerra do Paraguai, uma guerra entre 1864 e 1870. Tá? Bom, como eu falei, ela foi uma guerra que mobilizou centenas de milhares de brasileiros. O Brasil não tinha um exército treinado, bem formado. O Brasil vai formar o seu exército nesse momento. É a Guerra do Paraguai que vai formar o exército brasileiro. Já o Paraguai já era uma potência militar aqui na América do Sul. O exército mais bem treinado era um país militarizado, tá? Esquece o Paraguai de hoje em dia. Eu penso o Paraguai naquela época, extremamente preparado, militarizado, em desenvolvimento, tá? O Paraguai era uma potência em ascensão ali, né? E bom, quais são as causas afinal? Tudo, a grosso modo, tudo se resume pela disputa dos rios da Bacia do Prata, né? A Bacia do Prata é extremamente importante porque ela envolve vários rios, o Paraná, o Rio Paraguai e o Rio Uruguai, que são extremamente importantes para o transporte de mercadorias. Então, a questão econômica, tá? Recursos naturais e o uso desses rios para transporte de mercadorias, tá? Não tem avião na época, não tem rodovia, ferrovia, carros, tá? O transporte era feito em lombo de mula e o transporte mais econômico, mais barato, mais rápido, mais eficaz era a navegação, tá? Deixa eu só, eu já volto a essa tela, deixa eu mostrar aqui o mapa da Bacia da Prata. Tá vendo? Bacia da Prata é esse complexo hidrográfico aqui, né? Ele envolve toda essa região aqui da América do Sul, tá? Vocês conhecem bem o mapa da América do Sul, né, gente? Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia, né? Tá todo mundo aqui. E olha só, esse em azul aqui, no canto direito, né, são os rios. O rio Paraná, tá? O rio Paraná que pega, corta o território da Argentina e corta, faz a fronteira aqui, né, com o Paraguai e vai desembocar lá no Mato Grosso, tá? E esse território aqui, esse rio é extremamente importante porque o Mato Grosso, como é que você vai integrar o Mato Grosso ao Brasil se as comunicações são extremamente difíceis, o acesso ao Mato Grosso é extremamente complicado pelo interior, né? Se já é complicado e hoje, imagina na época, né? Então, para o Mato Grosso ser integrado à economia brasileira, e isso é estratégico e interessante para o Brasil, ele precisava do acesso aos rios, tá? Do rio Paraná
E aqui tem o Rio da Prata, né? Não está no mapa aqui, mas está vendo esse trecho aqui que separa o Uruguai da Argentina? Só que é o Rio da Prata, tá? Rio da Prata, pega o Paraná e ele vai desembocar lá no Mato Grosso e passa dentro do território do Paraguai, tá? Então, para o Brasil é interessante, né, que o Uruguai e a Argentina sejam amigos do Brasil, tá? Porque se o Uruguai e a Argentina são amigos do Brasil, eles podem facilitar o acesso a essas águas aqui. Acontece que tem o Paraguai também, tá? E o Paraguai não quer muita amizade com o Brasil porque está disputando a hegemonia, está disputando a influência sobre a América Latina junto com o Brasil, tá? Então, os dois países que estão disputando a influência aqui na América do Sul é o Brasil e a Argentina, tá? E o Uruguai e a Argentina, eles ficam assim, eles são divididos, tá? Tem uma parte da população uruguaia que apoia o Brasil e uma parte da população uruguaia que apoia o Uruguai e o Paraguai. E você tem uma parte da população argentina que apoia, que é mais simpática ao Paraguai, e uma parte da população da Argentina que é mais simpática ao Brasil, tá? Então, vamos dar uma olhada, mais uma vez, agora nas disputas, né? Como que essa disputa por essa influência foi acontecendo, né? Foi sendo disputada entre os dois países, tá? Como eu falei, então, né, esses rios, eles serviam para comércio e pois as estradas no Mato Grosso eram extremamente péssimas e difíceis de acessarem, né? E também havia terras férteis e pastagens ao longo ali do caminho da bacia hidrográfica que levava ao Mato Grosso. Bom, mas, como eu havia falado, o Uruguai e a Argentina eram disputados, né? Dentro dos países haviam grupos pró-Brasil e grupos pró-Paraguai, né? E o Dom Pedro II, ele sistematicamente intervinha nesses países, tá? Uma forma, né, nada muito diplomática e nada muito elegante, diga-se de passagem, tá? Então, por exemplo, o Brasil vai intervir no Uruguai em 1851, quando vai retirar o presidente do Uruguai do poder, que era o Manuel Oribe, tá? E colocar um outro presidente que era favorável ao Brasil, né? Vocês já viram, isso acontece hoje, né? Quando um país apoia um candidato, né? Um país apoia um candidato num outro país e muitas vezes acaba intervindo, né? No século XX isso acontece muito nos Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos interviu no Brasil, na Argentina, no Chile, para apoiar o presidente da oposição, mesmo que o presidente da oposição não tenha vencido no pleito eleitoral, né? E o Brasil fez a mesma coisa, que interviu lá no Uruguai, retirou o presidente em 1851, Manuel Oribe, e colocou um presidente pró-Brasil. Em 1852, um ano depois, ele vai intervir na Argentina. Ele vai retirar o presidente argentino, Manuel Rosas, e colocar um outro presidente favorável ao Brasil, né? Como é que funciona essa intervenção, né? Essa intervenção funciona com ajuda bélica, técnica, né, e influência à oposição, né, aos grupos de oposição dentro do país, né? E por em terceiro ainda vai intervir no Uruguai mais uma vez, dessa vez em 1864, né, que vai levar a guerra, inclusive, quando o Brasil retira o presidente Anastácio Aguirre e coloca no lugar um outro presidente pró-brasileiro, né? E essas intervenções foram, inclusive, irritando muito o presidente do Paraguai, que era o Solano Lopes, né? E o Brasil interferia nesses países justamente para garantir
aliados que favorecessem o seu acesso no Rio da Prata e no Rio Paraná, tá? O Paraguai não gostava disso, é claro, porque o Paraguai gostaria de ter o controle sobre as águas do Rio da Prata, da Bacia do Prata, é, para alavancar o seu projeto de crescimento e desenvolvimento, tá? Isso é fundamental, recursos naturais é fundamental para o desenvolvimento econômico, tá? Então, olha só aqui, eu já mostrei esse mapa para vocês, né? Então veja só como é uma disputa pelos rios, pelo acesso à Bacia do Prata aqui. Então, é transporte de mercadorias. Lembrando que o rio vai correndo em direção ao interior, tá, gente? Então, fundamental. E olha só, vamos ver um pouco do lado do Paraguai aqui agora, gente. O governo Solano Lopes, tá? O presidente do Paraguai. O Paraguai era um país em desenvolvimento, era um país extremamente militarizado, tá? E Solano Lopes era um cara que vinha assumindo a liderança do país já há algum tempo, né? E o Solano Lopes, ele tentava fazer meio que o jogo, enquanto o Brasil intervinha na Argentina e no Uruguai, o Solano Lopes apoiava os grupos da oposição ao Brasil dentro desses países, né? Então, o Brasil vai intervir no Uruguai, o Solano Lopes vai apoiar o grupo que foi deposto, né? O Brasil intervém na Argentina, o Solano Lopes vai apoiar o grupo que foi deposto pelo Brasil dentro da Argentina, tá? O Paraguai sempre vai fazer oposição. E o episódio estopim foi em 1864, quando o Brasil ele depõe o Anastácio Aguirre, né? Invade, inclusive, pelo seu exército, que estava longe de ser um exército grande e bem treinado como o do Paraguai, mas o Brasil vai lá, invade o Uruguai e depõe o Anastácio Aguirre. E aí começa o Solano Lopes, né, diante disso, resolve então atacar o Brasil. Né? E aí, com o ataque do Solano Lopes ao Brasil, especialmente a região do Mato Grosso, está iniciada a Guerra do Paraguai. Né? Então, só para a gente repassar aí os interesses de cada país. Né? O Brasil queria continuar mandando na região, usando os rios da Bacia Platina. A Argentina queria evitar a saída de duas províncias que eram mais simpáticas ao Paraguai, né? Então o Paraguai, o Solano Lopes apoiava, tinha duas províncias dentro da Argentina que eram mais pró-Paraguai e contra o Brasil, que era Entre Rios e Corrientes, né? E a Argentina queria evitar ao máximo perder essas províncias para o Paraguai. Né? E acabou se aproximando muito do Brasil por conta disso. E o Paraguai, ele queria saída para o mar para desenvolver o seu comércio, sua economia. Né? E aí, em 64, o Solano Lopes, ele invade o Mato Grosso. Tá? Não o Mato Grosso inteiro, é claro, mas a fronteira com o Brasil, a fronteira do Brasil com o Paraguai ali, ela se dá pelo Mato Grosso, né? E aí o exército bem treinado, há muito tempo, do Paraguai, resolve invadir ali o Brasil em represália à intervenção do Brasil no Uruguai. Né? E aí está deflagrada a guerra. Né? E além disso, o Paraguai invade com certa facilidade, se instala ali no Mato Grosso. As autoridades brasileiras começam a planejar seu contra-ataque. Enquanto isso, Solano Lopes também ele invade e toma Corrientes, né, na província da Argentina, que era governada na época pelo Mitre, né, mas aí o Paraguai invade essa província aí e anexa ela ao seu território. Né. Então, esse primeiro movimento aí, o Paraguai começa a tomar territórios do Brasil, da Argentina. Né. E, inclusive, um navio brasileiro vai ser aprisionado, né?
e soldados brasileiros vão morrer e o acampamento militar paraguaio está instalado ali, né, na fronteira com o Mato Grosso e na Argentina. Então está instalando ali uma base, uma grande fortaleza, né, nesse território, né. E aí, em 65, né, um ano depois, a aliança do Brasil com a Argentina e com o Uruguai, tá? Com exceção daquelas duas províncias argentinas, né? Mas o Brasil, a Argentina e o Uruguai, eles formalizam um tratado de aliança contra o Paraguai. A Argentina porque queria de volta as suas províncias, tá? E o Uruguai apoiando o Brasil porque o governo do Uruguai naquele momento era pró-brasileiro, né? Depois da intervenção do Brasil, né? Então formou-se a Tríplice Aliança, né? Então tá aí as bandeiras, ó, bandeira do Brasil Imperial, né, com o brasão aí da família real, a Argentina com o seu sol Inca e o Uruguai com o seu sol Inca aqui também, né. Então começou a guerra, né, e no primeiro momento o Paraguai tem vantagem, no segundo momento o Paraguai, né, agora dessa vez enfrentando essa tríplice aliança, vai começar a perder seus territórios, tanto do Paraguai quanto na Argentina, né? E no final das contas, depois de aproximadamente 3 anos, né, a guerra vai ser colocada, vai ser terminada dentro do território paraguaio, tá? E os detalhes dessa guerra a gente pode ver à parte, mas o que é importante a gente dizer é que essa guerra ela foi extremamente sangrenta e em um determinado momento ela virou meio que uma briga entre Dom Pedro II e Solano Lopes, sem qualquer consideração pelas pessoas, pelos militares e pelos civis que morreram, que estavam envolvidos nos campos de batalha, né? Então esse gráfico aqui, ele já diz muita coisa sobre o que foi essa guerra, tá? Então vamos analisar esses dados aqui para a gente ter um raio-x da coisa, né? Olha só, homens envolvidos militares aqui. Nessa primeira coluna, a gente tem os militares, número de soldados, né, cabos e sargentos, etc., envolvidos no conflito. Tá? E nessa segunda coluna aqui da direita, a gente tem o número de mortos, tá? Quantas pessoas morreram, incluindo, tá, militares, incluindo não militares, né? Civis, pessoas inocentes, pessoas que não tinham nada a ver com isso, né? Então, olha só, no Uruguai a gente teve aproximadamente 5.500 homens, tá? 5.500, esse é o contingente uruguaio, e a gente teve um número de 3.100 mortes, tá? Então, morreu muita gente do lado uruguaio, né? Então, mais da metade do exército uruguaio morreu no conflito. O que significa que, nesse caso, o Paraguai deu muito trabalho para o Uruguai, né? Muita gente morreu pelo Uruguai e isso mostra que também, né, mesmo aliado à Argentina e ao Brasil, o Uruguai teve uma baixa impressionante, né? Veja só o caso da Argentina, 30 mil envolvidos, 30 mil militares, com aproximadamente 18 mil mortos, tá? Incluindo civis e militares, tá? Então também um número grande de mortos, é mais da metade do exército argentino e também civis, é claro, morreram, tá? Então, o Paraguai deu muito trabalho para a Argentina também. Veja só o caso do Brasil. 120, o maior contingente de 120 a 150 militares envolvidos, né? E aproximadamente entre 50 até 100, ó, varia muito, né? A estimativa vai de 50 a 100, né? 50 já é um número muito grande, 100 então exorbitante. O que significa
que mais da metade também de militares e também civis brasileiros morreram nesse conflito, o que significa que o Paraguai deu muito trabalho para o Brasil também, tá? Então o Paraguai deu muito, o Paraguai sozinho contra três conseguiu um número de baixas nesses países impressionante, tá? E vamos ver o Paraguai agora, né? 77 mil homens, né? Olha só, 77 mil homens contra aproximadamente 180, né? Então é menos da metade, né? Com menos da metade o Paraguai deu todo esse trabalho para o Uruguai, para a Argentina e para o Brasil. Mas olha só quantos mortos você teve do lado do Paraguai. 77 mil militares e 270 mil mortos. Pô, professor, mas 270 mil mortos, se os caras tinham 77 mil militares, quem é que morreu? Né? Quem morreu foram civis, né? Quem morreu foram homens, crianças, mulheres, né? Então você tem um massacre aí, você tem 200 mil aproximadamente, 200 mil pessoas que morreram pelas mãos do exército brasileiro, que não tinham nada a ver com essa guerra, né? Eram pessoas que eram os habitantes do Paraguai, tá? Os habitantes do Paraguai foram exterminados, tá? E esses dados, eles dão conta de quanto sangrento e quanto violenta foi essa guerra, tá? Não estou defendendo nem o lado do Brasil nem o lado do Paraguai, mas ela foi uma guerra extremamente sangrenta e a partir de um momento, principalmente a partir de 1866, 87, 88, ela virou uma questão de honra do Dom Pedro II de capturar o Solano Lopes, tá? Porque a guerra já tinha sido vencida, né? Não havia necessidade do Brasil invadir Assunção e, e causar todo esse massacre, mas virou uma questão de honra do Dom Pedro contra o Solano Lopes. E o Solano Lopes também era um ditador que não era flor que se cheire. Ele também empurrou essa guerra para dentro do país com toda a sua população lá dentro, né? Infelizmente. E como consequência aí dessa guerra, a gente tem isso aqui, tá? O Paraguai vai perder boa parte das suas indústrias, vai perder 140 mil quilômetros quadrados de território, mais de 200 mil pessoas mortas, tá? E o Brasil vai incorporar territórios, tá, do Paraguai, garantindo o que sempre quis, que é a sua ligação fluvial com o sul do Mato Grosso, e vai garantir sua hegemonia ali na região platina, tá? Então o Brasil passa a ser o país mais influente, mais importante ali da América do Sul. E a dívida externa também cresce, porque o Brasil, para fazer essa guerra, ele teve que contrair muitos empréstimos com a sua velha parceira, a Inglaterra, para obter armas, para obter recursos, para obter equipamentos e tudo mais, tá? Então a dívida externa do Brasil cresceu e vai crescendo. O Brasil nunca vai pagar a dívida externa, quer dizer, vai pagar só um pouco mais de 10 anos atrás, vai pagar sua dívida externa, mas vai crescendo, né? E aí ele vai ter vários problemas com a inflação e com a economia, né? O que é interessante também a gente falar, né, sobre essa guerra é que houve uma incrível participação de escravos nessa guerra do Paraguai, né? Como o Brasil não tinha um exército muito bem formado, o Brasil falou assim, ó, vamos pegar os escravos, botar eles para lutar na guerra, o alistamento, conhecido como voluntários da pátria, né? Onde, em tese, o nome evoca assim, então os escravos eles podem se voluntariar para lutar na guerra em troca da liberdade, né? Então, lutou na guerra do Paraguai, volta para casa livre, né?
Só que esses voluntários lá não era bem voluntário, era voluntário assim, né? O Brasil, as autoridades chegavam lá com uma chibata e com uma garrucha do lado e falavam: você quer se alistar ao exército? Né? E aí os caras eram meio que obrigados a se alistar ao exército e outros iam voluntariamente mesmo para obter sua liberdade. Isso rendeu inclusive caricaturas aí, né? Olha só. Caricatura da época da Guerra do Paraguai, né? Feita pelos paraguaios que chamava o exército brasileiro de macacudos, né? Que era o grande batalhão de soldados brasileiros, né? E então isso rendeu muita notícia na época, né? E essa participação da população negra ela foi decisiva, tá? Porque o Brasil venceu a guerra e esses caras tiveram importância fundamental nisso, tá? E vão voltar para o Brasil, tá? Sem muito reconhecimento, tá? Eles foram heróis, mas não vão ser muito bem reconhecidos, né? Vão chegar lá no Brasil e ver que sua mulher e seus filhos continuam sendo escravos e ele que foi herói não vai ter, ele vai ser livre, mas os irmãos dele vão continuar na escravidão, tá? Então tem essa questão negra aí na Guerra do Paraguai muito importante, né? Vamos ver algumas imagens aí da guerra. Olha só, né? Oficiais brasileiros na Guerra do Paraguai, né? E já existia fotografia aí na época, tá? E a ofensiva final foi dada pelo Conde de, né, que era o marido da princesa Isabel. Tá ele com a mão na cintura aqui, ó. Tá? O Conde de, oficiais brasileiros no momento final da Guerra do Paraguai. Foto de 1870. Aqui mais uma imagem curiosa, né? Artilharia uruguaia na Batalha do Boqueirão, né? E ao fundo a Tríplice Aliança indo para o combate, né? Aliança do Brasil com o Uruguai. Ok, gente? Então é isso aí. Na próxima a gente continua aí com mais Segundo Reinado. Um abraço.